e nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. É isso. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos, de História, para mais uma aula com uma dinâmica interessante, né, que a gente trouxe, né, em algumas aulas, em duas aulas, né, processo de neocolonialismo ou a nova colonização da África, da Ásia, e tudo que essa colonização, né, gerou, as consequências, né, desde a Primeira Guerra Mundial. Então nós chegamos agora então ao momento, processo de descolonização da África e da Ásia, né? Isso exige uma certa dinâmica, que são muitos aspectos, né, muitos conflitos, muitas guerras, né? Foi um processo de descolonização não exatamente pacífico, né? Não queremos mais essas colônias, estamos entregando o país a vocês, sejam felizes. Não exatamente. Então, vamos entender de forma geral, de forma pontual, né, algumas características, né, dessa descolonização, né? Foi um parto difícil, né? Foi uma separação difícil, né? Então, vamos aos fatos, né? Tá tudo tranquilo aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso. Bem, sobre esse assunto, então, a gente começa com a África, né? Muito bem. Aspectos... Bem, com o fim da Segunda Guerra, né? O ponto de partida, como sempre, né? Para entender o processo histórico. A África pós fim da Segunda Guerra, né? Então, o país, né, que teve muitas colônias na França, muitas colônias da África, perdão, foi a França, né? Então, a França, nesse pós-guerra, então, ela se compromete a revisar, né, esse estatuto que permitia, né, o acesso, né, dos nativos, né, aquilo que se entendia como cidadania. Bem, para promover uma certa autonomia a esses territórios, né, um processo já de descolonização, né, de libertação, enfim, a palavra que melhor couber, né, nesse assunto. Então, a Grã-Bretanha, né, também prevê, né, uma mudança, né, de ordem nas representatividades, né, dar aos nativos uma maior representatividade nos governos. Bem, vejamos se o que geraram, né, essas intenções, né, de França e Grã-Bretanha. Então, a partir disso, né, esse ligeiro afrouxamento, né, começa a surgir então os movimentos nacionais de libertação, né, da África, né, ou de libertação dos países da África. Assim, surgem várias frentes de libertação, né, árabes, da Argélia, egípcios, sírios, né. Nós teremos então um emaranhado, uma trama bem intrincada, assim, de países, muitos países, sabe, envolvidos em conflitos, né, para se libertar das garras imperialistas, né, dos neocolonizadores. Bem, a França, então, França e Grã-Bretanha, então, começam a anunciar essa ideia de dar essa certa autonomia em forma para os governos e para os cidadãos. Bem, na parte negra, na África negra, chamada África Negra, existe, né, uma necessidade, existe aquela consciência de que a determinação, né, por essa libertação
são decorrentes, né, óbvio, dessa exploração maciça europeia ao longo dos anos, né? Então, ainda assim, o processo de independência, ele oscila, ele varia, na verdade, ele varia muito. Em alguns casos, essa conquista da democracia, da emancipação, melhor dizendo, ela se dá de forma mais tranquila, e em alguns casos se dá sob forma de conflitos, né, extremamente demorados, desgastantes, enfim. No caso dos países árabes, né, vamos trazer um capítulo aqui, vamos abrir um espaço, assim que eu conseguir apagar isso aqui, um espaço para os países árabes, como se deu esse processo de emancipação, né? No Egito, né? Egito consegue sua emancipação em 1952, a partir, né, de uma revolução nacionalista, né? E essa emancipação é seguida pela Síria, né? De certa forma, né, se estende, né, o Iêmen. E aí, no plebiscito, né, de 1956, então o Sudão, né, ele é desvinculado, né, ele é separado do Egito, né? Então esses são alguns aspectos importantes no que diz respeito a esse processo de separação, de emancipação, em que os países vão se desvinculando, né, de países que outrora eram algumas repúblicas unidas, né? Então a ONU, com seu caráter tão efetivo, né, a ONU, ela declara, né, ela confirma a independência da Líbia, né, já que foi perdida então para a Itália, né? Lembram-se daqueles países que foram dominados? A Itália, né, a Líbia era um desses territórios, né, que foram dominados pela Itália. E assim sucessivamente esses países vão conseguindo, né, sua emancipação via ONU, via conflitos. Então nós temos um capítulo à parte aqui, só um momento. Guerra da Argélia, né? Guerra da Argélia, vocês se lembram da última aula lá sobre neocolonialismo africano, ou neocolonialismo na África? Temos a Argélia, né, como um país dominado pela França. Então, foi uma guerra um pouco mais, né, demorada, né? Como eu disse, alguns processos foram mais tranquilos, né? Pedidos foram atendidos. Nesse caso da Argélia, não foi necessariamente assim, né? Esse conflito, ele se inicia em 1954, né? A partir de alguns conflitos entre França, né, na abertura de postos aos muçulmanos. Então, alguns atentados, né, geram esse conflito. A Frente Nacional de Libertação também envolvida nesse processo, ou Frente de Libertação Nacional, perdão. As tropas coloniais, então, acabam reforçando as metrópoles. Tropas coloniais eram aqueles nativos que acabavam compondo, né, os próprios exércitos da metrópole. Olha só que contradição interessante. Assim, né, enquanto isso, na França, né, essa guerra, né, acaba dividindo a opinião pública, né? Por quê? Lembram-se que eu sempre trago quando a gente fala em guerra? Guerra traz prejuízos, né, prejuízos financeiros. Mobiliza-se, né, mobiliza exércitos, né, e há todo um gasto, né, com esse contingente, entre outros, né, a fabricação de armas e etc. Então, na França, isso acaba trazendo algumas divergências entre opiniões, né? Assim, diante da incapacidade, né, de reprimir essa rebelião aí, há algumas negociações, né, entre essa Frente de Libertação Nacional,
em Paris, e geram assim, aquela crise de 1958, né? Alguns acontecimentos, então, acabam dando conta, né? Trazendo, posteriormente, em 1962, a partir de um acordo, né? A soberania da Argélia. Então, esse aspecto aqui, essa abordagem sobre a Argélia, para a gente entender as diferentes formas de emancipação, né, que foram observadas no continente africano. No caso da Líbia, lembram-se da Líbia e Itália, a ONU, né, atende ao pedido e aí está tudo tranquilo. No caso da Argélia, houve essa questão ficou um pouco mais acirrada, né, e aí houve conflitos realmente, e muita gente, obviamente, né, milhões de pessoas envolvidas, milhares de mortes, né, e aí muitas perdas consideráveis. Né? Não entraremos em detalhes dessas guerras que foram, né, que duraram muito tempo, que tem alguns aspectos pontuais e temos muita coisa para falar nessa aula ainda, né, mas basta entender que essa emancipação argelina se deu teve um alto preço, né, para ambas as partes, né, muitas milhares de mortes, né. Então, como eu havia falado, né, sobre a ideia dessa ruptura, desse rompimento, né, de colônia com metrópole, no caso das colônias britânicas, né, nós temos Gana, né, países que a gente, né, já tem uma relação já tem uma certa intimidade, já ouviu falar, né, então a gente traz esses aí para reforçar a memória. Gana é a primeira a conseguir sua emancipação, ou primeira a se emancipar. Então, com exceção, então, nesse processo, nessas comparações aqui de descolonização, como elas se deram, né, no que diz respeito às colônias britânicas, né, foram, de um modo geral, o processo de emancipação foi mais tranquilo, com exceção, né, do Quênia, né, em que houve conflitos intensos, né, ali por volta na década de 1960, salvo essa exceção do Quênia, todos os processos de emancipação que vieram foram com extrema tranquilidade, né, se levarmos em conta, né, a possibilidade, né, iminente de conflito, né, de um desgaste entre esses governos, né, para poder ceder, né, a esse processo de descolonização. Então, sobre a colônia britânica também teve um caráter mais pacífico, né. Bem, as colônias belgas, né, aspectos que foram, vamos lá, no Congo, Ruanda, Burundi, colônias belgas. No caso de Congo e Ruanda, Burundi, esse processo de emancipação só pôde ser obtido a partir de guerras extremamente desgastantes, guerras, obviamente, que traz, né, todo um contexto aquele caráter de guerras extremamente sangrentas, né? Que guerra não é sangrenta, né? Talvez a Guerra Fria, né, mas toda guerra que é aquele combate propriamente dito, mas no caso da África, né, tem um caráter muito mais dramático, né? Então, esses são aspectos, né? Para efeito de memorização, isso tudo é bom a gente ter, então, o que tivemos, né, as nuances, as características da descolonização na África foram essas, né? Algumas emancipações, dá para dividir assim, emancipações mais amenas, sem grandes desgastes, e algumas com conflitos, né? Com conflitos intensos, na verdade.
Já no caso das colônias portuguesas, né, temos a libertação. O que ocorreu em 1974? Revolução dos Cravos, né? É um marco, né, importante, um marco que determina essas colônias portuguesas só são libertadas após essa Revolução dos Cravos, né? No entanto, né, já desde os anos 1960 já havia então vários movimentos, né, que defendiam a emancipação dessas colônias, beleza? Então a gente já faz um corte aqui, vamos para a Ásia, né, porque o tempo urge. Então, ficou tranquilo aqui sobre esse processo de descolonização, né, da África, né, alguns aspectos, características, né, alguns aspectos mais tranquilos, outros mais que apresentaram, né, um relativo desgaste, né, e a gente parte agora, vamos tentar entender como ocorreu essa descolonização da Ásia. Sobre a Ásia, né, nós já começamos de cara com a guerra da Indochina. Então, processo extremamente, esse sim, intenso, desgastante, né, no que diz respeito à emancipação. Bem, a guerra da Indochina, né, ocorre no início do século XX. A então União Indochinesa, né, que era uma colônia francesa, né, e com alguns protetorados, né, lembra-se do conceito de colônia e protetorado? Colônia, né, composição do governo totalmente da metrópole, e os protetorados, né, com governos semi-autônomos, né, o caso de Camboja, né, do Laos. Então, essa União Indochinesa acaba então sendo a oposição ao Estado Nacional, ao nacionalismo vietnamita, né? Então, a ideia era conter então o avanço dos invasores japoneses, né? Então, já em 45, né, 1945, coincidentemente, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os franceses, né, são expulsos, né, nessa guerra da Indochina. Expulsão dos franceses. Então essa é a marca da guerra da Indochina. Processo de emancipação obtido a partir da guerra. Temos esse Vietnã aqui, pessoal, nesse momento aqui é a luta do Vietnã, em um outro contexto, não se aproxima da guerra do Vietnã. Então, também, momento de negociações, né, sobre a retomada da administração colonial, né, enfim, há vários conflitos, vários impasses, né, a França bombardeia, né, algumas cidades ali e dá até início, né, aquela guerra, aquela luta no Vietnã. Então são propostos alguns acordos, né, e enfim, algumas negociações levam a alguns acordos, o Acordo de Genebra, por exemplo. Então, a guerra também tem alguma repercussão em alguns outros países, né? A França perdeu muitos soldados, né, nessa guerra aí, cerca de 100 mil soldados. E sobre ali o Vietnã não há dados exatos, né, sobre essas perdas, né? Então, algumas diferenciações entre esse processo aí entre a Ásia e a África. Na Ásia a coisa ficou feia realmente, né? Uma tendência muito forte, né, a guerra, né? Um contexto em que apresentou momentos de tensão, daquele
próprios desgastes. Bem, o que se pode dizer, claro que, né, a tendência é que após vamos colocar como uma reivindicação pacífica de emancipação, né, ela ocorre, mas caso não haja, já diante de tantos anos, né, de opressão, né, de dominação, é uma tendência natural, né, e ocorreram mesmo essas, no caso do Vietnã aqui, a atuação da França, né, só para nos localizarmos, né, podemos associar os países às suas colônias, né. Bem, do Camboja, né, Camboja era uma desses países, né, ou seja, desses territórios que apresentavam uma certa autonomia, né. O Camboja, então, a sua independência acaba sendo um pouco mais tranquila, né, ele consegue sua independência em 1954, então pode-se dizer que há alguns conflitos, né, internos ali, algumas questões, mas de um modo geral, essa independência, né, ela transcorre de forma normal, né. Subcontinente indiano, né, são territórios ali que hoje, onde se encontra Paquistão, Bangladesh, por exemplo, né, era uma colônia britânica, né. Então, alguns movimentos, né, o movimento de libertação começa a ser organizado, né. É nesse contexto aqui que surge aquela figura também emblemática demais, né, Mahatma Gandhi, né, que gerou um filme, né, hollywoodiano, também bem bacana. Interessante assistir, né, para a gente trazer, apesar de ser uma ficção, mas tem sempre um caráter biográfico, né, alguns aspectos que correspondem à própria história mesmo. Um filme bacana. Então foi uma luta constante também, né, o Gandhi é uma espécie de pacifista, ativista, né, uma grande figura aí nesse momento de emancipação. Temos então, né, essa luta, né, uma resistência, né, o Mahatma Gandhi, como eu disse, pregava uma resistência pacífica, né, e começa, né, a empreender aquela luta sobre reformas sociais, econômicas, etc., né, que deem uma melhor condição de vida, né, diante do monopólio, né, britânico. A secessão, né, vejamos o que tem mais, a secessão data de 1971. Secessão diz respeito, né, ao Paquistão, né, e sua luta pela independência, né, mas, assim, a ideia dessa luta pela independência, né, nesse processo ela continua sendo invadida, né, por algumas tropas e alguns conflitos de ordem interna ali, né. O Paquistão nesse contexto, né, ele acaba então sendo forçado, né, a reconhecer então um novo país, né, já que a partir dessa invasão, né, de Bangladesh, a ideia da proclamação, só um momento que deu um pequeno lapso aqui, né, 1971, é proclamada, né, depois a República de Bangladesh. Então, finalmente, essas tropas, né, invadem o Paquistão, que se rende, né, e acaba reconhecendo a República de Bangladesh. Então, esses foram alguns aspectos, né, da processo de descolonização da Ásia. Claro que
nenhuma comparação, né, com o mesmo processo na África, né, apresenta então algumas particularidades. São elas, que particularidades são essas? Os confrontos, né, os conflitos, né, houve um desgaste muito maior, né, mas todas na África também teve sua carga de intensidade, né, os conflitos que ocorreram foram extremamente sangrentos, né. Então essa aula procuramos então contemplar, né, de forma rápida e de organizar uma linha, né, de acontecimentos, né, e relacionando sempre os países aos processos primeiro de colonização e de descolonização, emancipação pacífica e emancipações também em que ocorreram várias pequenas guerras, né, mas com grandes quantidades, né, de mortes. Digo pequenas guerras porque são locais, poucos países envolvidos nessa, em comparação às grandes guerras. Galera, por hoje é isso. Espero que em breve nos vejamos. E claro que nos veremos, né? Conto com vocês aí. Até a próxima aula. Grande abraço. Valeu!